Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa palestra pública doutrinária espírita promovida pelo Grupo Espírita Culto Pedro. Bem-vindos a esse domingo, que a gente possa ter aqui uma manhã muito especial de reflexões que colaborem conosco nessa busca pela harmonização interna, pelo equilíbrio, pela paz, pela felicidade, que possam os amigos espirituais da equipe do Culto Pedro nos assistir, nos amparar, transformar esses minutos que aqui estaremos juntos em momentos de luz para todos nós. A proposta a ser apresentada nessa manhã será: preparemos nossas mãos para o novo ano. Talvez os companheiros pudessem perguntar, mas, Hélio, essa palestra não seria mais propícia lá para o final do ano, lá para o encerramento do ano que passou? Bom, talvez sim, a resposta fosse sim. Mas fato é que a gente costuma ouvir, muito comum essa frase, até num tom de brincadeira, que para o Brasil o carnaval, o ano novo começa depois do carnaval. E, na verdade, esse tema que nós preparamos diz respeito ao novo ciclo. Estamos aí às portas de um novo momento, onde podemos contar um novo período de ano, começando dia 20 de fevereiro desse ano e até indo 20 de fevereiro de 2023. Não há problema algum. O que nós vamos aprender aqui, que vamos ouvir aqui, ou mesmo ser relembrados aqui, é da importância e de como podemos fazer para preparar as nossas mãos para termos resultados melhores e mais intensos nesse ano que transcorre, que já estamos aí finalizando o mês de fevereiro. Que Deus possa nos abençoar a todos, nos amparar e nos assistir. Eu queria iniciar essa reflexão lembrando o que o verbo preparar tem de significado. O verbo preparar, que dá origem à preparação, significa a ação de se preparar. Significa também a ação de preparar. Observe, queridos, um detalhe muitíssimo interessante. A gente consultou um dicionário. Não é um livro religioso, um dicionário comum. E lá já nos dá a ideia dessa ação de se preparar, nos convidando a pensarmos, ou até mesmo repensarmos, numa ideia de autopreparação. Então, observemos que autopreparação, ou preparar-se, é uma decisão pessoal, espontânea, que, bem verdade, pode ser conduzida, pode ser estimulada, mas pessoal, uma decisão também que vai passar por uma escolha. Sim, meus irmãos, nós podemos escolher nos preparar melhor para enfrentar esse ano em trânsito e conquistar melhores resultados. E a pergunta, então, talvez decisiva para essa reflexão da manhã de domingo é: estamos verdadeiramente dispostos a preparar nossas mãos? Queria te dar aí alguns segundos para responder. Será que você está realmente disposto a preparar as mãos para esse novo ciclo? Bom, se a sua resposta for sim, se o ponto de exclamação, se o ponto de interrogação virou exclamação, então a gente chegou na hora de prepararmos nossas mãos para o novo ano. A gente vai apresentar aqui, meus irmãos, uma metodologia muito básica, muito simples, fácil de ser compreendida, no entanto, desafiadora, porque vai exigir de nós não só a decisão, mas também a escolha de aplicar ao nosso dia a dia as possibilidades, as propostas a serem apresentadas, a fim de promovermos os resultados. Pois bem, queridos, para começar então, eu queria dizer que essa metodologia tem duas ferramentas apenas. A primeira, respondendo a pergunta talvez que vá nos nortear daqui para frente: como é que eu posso fazer para preparar as minhas mãos para o novo ano? Vou trazer uma informação, na verdade, várias informações trazidas por Emmanuel. Eu sei que há entre nós companheiras que têm aí a arte de fazer, chamado patchwork. Na minha época de infância era colcha de retalhos, não importa. A gente vai fazer
um artesanato com as obras de Emmanuel, especialmente na série Fonte Viva, em livros próximos a estes da série Fonte Viva, e tecendo um raciocínio aonde, por meio da informação do benfeitor Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, iremos efetivamente descobrir as duas ferramentas. Vamos à primeira, então? Podemos preparar a primeira? Então, 2 quadrados de tecidos para formar aí a nossa coxa de retalhos. Começa com a série Fonte Viva de Emmanuel, o livro Fonte Viva, na lição 179, e também no livro Palavra de Vida Eterna, a lição de número 37. Curiosamente, e não por acaso, essas 2 lições do Emmanuel apresentam o mesmo título. E o título é Reparemos Nossas Mãos. Reparar, olhar com atenção, olhar com cuidado, olhar com olhar mais detalhado e minucioso, preparemos nossas mãos. E nas 2 lições a serem trabalhadas aqui, para exemplificarmos, para trazer a ideia do primeiro ponto, dos 2 da nossa temática de possibilidades de desenvolver uma ferramenta para prepararmos melhor o novo ano, Emmanuel vai trazer a mesma metodologia. Na Fonte Viva, no Fonte Viva 179, Emmanuel coloca-nos assim. Acompanhamos, meus irmãos, a leitura. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Segue dizendo, mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, mãos que ensinam, mãos que ajudam. E Emmanuel também vai trazer o contraponto. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. E vai completar dizendo, todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes a cada dia. Na primeira lição, Emmanuel pontua que mãos podem ser usadas para o bem ou para o mal. Interessante lembrar aqui e fazer um link com a fala do Rabi da Galileia, quando ele disse que pelos frutos conheceríamos as árvores. Nós temos nas mãos antenas, que exteriorizam, meus irmãos, os nossos sentimentos. Então, de alguma maneira, o que Emmanuel está dizendo é que a minha atitude, as minhas ações, as minhas reações deflagram o espírito que eu sou, o meu grau de evolução, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu grau de moralidade. Mas o texto interessante aqui, para concluir, Emmanuel vai nos dizer assim, reflete, pois, sobre o que fazes. Então, a ideia de olharmos nossas mãos, quais são as atitudes e comportamentos que elas exteriorizam do nosso coração, vão nos ajudar a refletir naquilo que fazemos. Então, o primeiro ponto, para repararmos as mãos, será aceitar voluntariamente, decidir um processo de auto-refletir a nós mesmos por meio de nossas ações. Agora, observe que o texto seguinte, do Palavra de Vida Eterna, lição 37, que tem o mesmo título, já disse isso, vou repetir, não por acaso, a dinâmica de ensino de Emmanuel é complexa, é uma dinâmica que interliga muitas vezes conhecimentos em várias lições, mas ele faz questão de dar a essa lição o mesmo título. No entanto, ele vai utilizar dessa mesma metodologia. Observe o que ele diz. Começa dizendo assim, meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meus irmãos, fazer um intervalo para pensar nesse meditemos. Então, observe que a primeira ferramenta para que eu possa preparar as minhas mãos para um novo ciclo, para um novo ano, começa quando eu reparo as minhas mãos. Mas quando eu quero reparar as minhas mãos, Emmanuel sugere 2 atitudes. A primeira, refletir naquilo que as minhas mãos produzem e procurar conhecer
os sentimentos que motivam para que eu haja da maneira que ajo. Mas agora ele vai falar em meditemos. Talvez meditar seja um nível mais profundo de reflexão, onde eu preciso, por reconhecer necessário, efetivamente abrir um espaço na minha agenda para analisar, para olhar com calma, para sentar, para refletir profundamente. Na verdade, para meditar. Mas Emmanuel volta, então, àquela mesma metodologia, onde ele vai colocar quais são as atitudes de uma mão que se estendem para o bem, de mãos que são boas. Ele vai dizer assim: mãos que aram a terra, preparando a colheita, mãos que constroem lares e escolas, cidades e nações, mãos que escrevem amando em louvor do conhecimento, e vai adiante, mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem generosamente na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e do amor na obra de Deus. Ele apresenta, primeiro, as atitudes das mãos que abençoam, mas ele traz também, meus irmãos, o contraponto. Exatamente como fez no Fonte Viva 179. Ele vai dizer assim: mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que adicionam, mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la à indisciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam, que cultuam a inércia. E Emmanuel, então, daqui para frente, vai mostrar os resultados das ações que essas mãos que se inclinam para o mal haverão de colher dentro da grande lei de causa e efeito. E ele diz assim: todas elas se cercam sobre si, mesmas em círculos de aflição e remorsos, pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos assim, a que forças da vida estendemos nossas mãos. Era Emmanuel, nesse segundo texto, nos convidando a reparar nossas mãos. A que forças, meus irmãos, da vida nós temos oferecido a nossa força de trabalho? Quais têm sido os canais pelos quais eu utilizo da minha energia? Aqueles que preservam o bem ou aqueles que ainda incitam o mal e a sombra natural que ainda existem dentro de cada um de nós? Interessante aqui lembrar que nesse complemento do mesmo texto da lição 37, nessa colcha de retalhos, ou nesse patchwork, ou nessa tapeçaria, Emmanuel vai dizer assim: reparemos Jesus, o Mestre Divino. Meus irmãos, a doutrina espírita tem como questão, para mim, fundamental, central, mais importante, oferecer Jesus como sendo o modelo e guia da humanidade. É a questão 625, onde Allan Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo, e a resposta é a menor de todas do livro, mas a mais importante. Jesus, apresentado como guia e modelo da humanidade e trazendo para cada um de nós um desafio de transformá-lo em nosso modelo e em nosso guia pessoal. Mas prossegue o texto. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo as mãos, ou estendendo-as no auxílio de todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E diz mais, e o Mestre Divino, ainda, para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas,
como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Parece que esse texto introduz-nos a segunda ferramenta. Sim, a primeira já trabalhamos. Reparar as mãos. Ter a coragem de olhar o que fazemos. Sim, porque elas defragam quem somos, o que sentimos. E esse trabalho de reparar as mãos será através de uma reflexão e de uma meditação com relação às nossas atitudes. Mas agora parece que Emmanuel introduz uma outra ferramenta linkada aqui ao trabalho. E nessa passagem de Emmanuel, eu me lembrei de uma frase de nossos irmãos evangélicos, e eu digo essas frases porque é de lá que eu venho. Os companheiros do culto Pires me conhecem, que eu venho de uma religião evangélica, fui batista, né, na minha adolescência e juventude, e lá havia uma frase muito impactante que dizia assim: por que ficar de braços cruzados se o maior homem do mundo morreu de braços abertos? O Senhor nos deu exemplo de trabalho e de serviço. É por isso que nessa sequência de ideias para introduzir a segunda ferramenta, na qual poderemos preparar melhor nossas mãos, eu me lembrei de uma fala do próprio Jesus no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 30, que assim está registrado: e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Era uma visão, uma linguagem impactante. Sim, era necessário o Rabi criar imagens fortes. Na verdade, se a minha mão me escandaliza, a imagem forte me sugere cortá-la e jogar para longe de mim, porque é melhor entrar no reino de Deus sem um dos membros do que padecer os sofrimentos das consequências, das atitudes que nós semeamos. É claro que aqui a palavra inferno aparece nos escritos bíblicos, mas nós já sabemos que ela foi introduzida depois do século IV, quando traduzimos a Bíblia do grego para o latim. Eu digo traduzimos porque Emmanuel tem uma literatura que nos previne da atitude de não acusarmos os outros, porque ele vai nos dizer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, quando apontamos os dedos para trás e acusamos alguém, provavelmente estejamos acusando a nós mesmos em outro momento ou em outros corpos materiais, experienciando uma encarnação no passado. Mas observem, então, que é melhor perder a mão do que usá-la de maneira leviana ou de maneira equivocada, produzindo sombras que mais tarde haveremos de colhê-las. Então, preparemos nossas mãos para o novo ano. Como, meus irmãos, já foi dita, primeira ferramenta, eu preciso reparar as mãos por meio da reflexão e da meditação. E agora a introdução já nos deu a entender que preparemos por meio do trabalho. E para introduzir essa segunda parte das ferramentas dessa metodologia, repetindo, meus irmãos, que nos visa nos preparar as mãos para o novo ciclo, para o novo ano, eu me lembrei de Timóteo, uma carta que Paulo escreve ao amigo, das duas cartas que lhe escreveu, capítulo 2, o versículo 8, que assim está registrado: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. O desejo de Paulo a Timóteo e a igreja dos seus dias era que nós pudéssemos levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda, procurando não alimentar as sombras do guerreiro que um dia fomos, procurando não alimentar as marcas da barbárie que um dia vivemos nela, mas procurar levantar as mãos santas. Interessante que aqui a gente poderia fazer algumas confabulações rápidas nessa coxa de retalho do patchwork sobre levantando mãos santas. Mas já de início para essas reflexões, levantando é o verbo levantar no gerúndio, da ideia, meus irmãos, de ação, da ideia de atividade, da ideia de movimento, de atitude, dá-nos a ideia de trabalho.
Queridos e queridas, não podemos colher resultados sem o trabalho. Há uma brincadeira que se faz dizendo que só há um lugar onde o resultado vem antes do trabalho. Esse lugar seria o dicionário. Mas na vida real, primeiro trabalhamos para depois colher os resultados. Mas o que o Espiritismo tem a falar sobre esse texto de Mãos Santas? Eu vou trazer daqui a pouco a explicação que Emmanuel também acrescenta-nos. Mas, inicialmente, nós podemos fazer um link. E esse link também, mais para frente, eu vou linkar com uma outra fala de Emmanuel, será uma outra parte, será um outro retalho da coxa. Mas o texto que eu quero apresentar aqui é de Hebreus, no capítulo 12, os versículos 12, 13 e 14. Diz assim o apóstolo dos gentios mais uma vez: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Era o apóstolo Paulo nos convidando a igreja e a nós hoje a tentar, com a nossa atitude, desviar o homem do erro, procurar resgatar aqueles que ainda optam pela violência, pela crueldade, pela mentira, pela fofoca, por imprimir no outro a sua vontade de forma abusiva. Ele nos convidava, com o nosso exemplo, convidar esses a repensarem suas posições. E ainda acrescenta dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto, colocado propositalmente na tela, para resgatar a ideia de santificação e fazer um link com Mãos Santas e tentar, meus irmãos, explicar com bastante clareza a compreensão espírita com relação à santificação. Então a gente entende, no meio espírita, que santificação é um processo que está em andamento. Podemos afirmar aqui, baseado na questão 115 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai inquirir os benfeitores da espiritualidade. E lhes pergunta se Deus criou espíritos bons e maus. A pergunta procede porque Allan Kardec vem de uma cultura católica, família católica, estudaria numa escola protestante, e o que ele conhecia até então era a teologia dos anjos e demônios. Deus criou demônios, Deus criou anjos. De onde vem essa teologia, meus irmãos? Vem de uma verdade parcial. Durante toda a história da humanidade, houveram videntes. Sim, tem funções específicas de nos ajudar a compreender o mundo espiritual, a realidade espiritual. E esses videntes, sem o conhecimento que temos hoje, faziam suas deduções daquilo que viam. Então, imaginemos que um vidente, há 300 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, ele viu um espírito inclinado ao mal, deformado, com uma alteração perispiritual, num processo de zoetropia, aonde ele emana uma energia negativa do ódio, da vingança. O vidente imaginava ser um demônio, mas ele via também um espírito mais evoluído, que já aprendeu a amar, que tem uma aura de cor suave, um perfume agradável, onde ele chega, a ambiência se modifica para melhor. Ora, um anjo. Nascia assim a teologia dos anjos e demônios, que agora Allan Kardec indaga na questão 115. Deus criou espíritos maus e bons, e ele vai ouvir dos amigos espirituais de que Deus criou-nos todos iguais. Simples e ignorantes, meus irmãos, é o mesmo ponto de partida. Não há privilégios. Todos nós alcançaremos um dia a perfeição moral, porque é assim que está no texto, predestinados à perfeição moral. Então, um dia seremos perfeitos. Então, esse processo de santificação exige etapas de trabalho, de investimento. Mas a conclusão, o nosso objetivo será atingido inevitavelmente. É o determinismo espírita. Um dia seremos perfeitos. Daí Jesus, em João capítulo 14, versículo 12, ter dito palavras que, por enquanto, e isso com toda a humildade possível, só nós espíritas sabemos explicá-las
racionalmente. Ele dizia, um dia vós fareis as obras que eu faço, e ainda maiores, porque eu irei para o meu Pai. Meus irmãos, quando será o dia que eu farei as obras que o Cristo faz, se não naquele dia que eu tiver alcançado a performance moral de também ser o Messias? Então, observem que é um processo que Paulo de Tarso, aqui, sem sofrer ainda interferência nos seus textos escritos em originais, ele vai dizer no capítulo 4 de Efésios, versículo 13, que um dia todos nós chegaremos à estatura completa do Cristo, a varão perfeito. Paulo, sem a intervenção da teologia, sabia a verdade que nós sabemos hoje. E Paulo participa intensamente da equipe do Espírito de Verdade para nos auxiliar, resgatando, então, a essência do Evangelho e trazendo para a gente as verdades mais completas que irão nos desafiar a cada dia tentar sermos melhores. Mas então, levantar as mãos santas. Vamos voltar ao texto rapidamente? Primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, 2:8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Emmanuel vai trabalhar como parte da curta de retalho do nosso patchwork essa informação no livro Pão Nosso, na lição 84, que traz como tema levantando mãos santas. E diz assim, Emmanuel, não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito. Em determinados ciclos religiosos, onde pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. Era mais uma vez, agora, Emmanuel insistindo, meus irmãos, para a gente deixar de lado as irritações, as picuinhas, os desentendimentos, as disputas, que muitas vezes atrapalham-nos de alcançar o grande objetivo, que é a implantação do reino de Deus aqui na Terra, por meio da pregação do Evangelho redivivo, que é a doutrina dos Espíritos. Mas ainda completa, dizendo, Emmanuel, na lição 84 do Pão Nosso, o apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se, meus irmãos, guardem para mim, ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. E completa assim, lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Então, observem que será por meio do trabalho de cada dia, será também por meio de erguer as mãos para a ação e atitude que nós iremos, aos poucos, construindo as mãos santas, as mãos que vão auxiliar Jesus na tarefa de implantar o reino de Deus na terra. Interessante que essas mãos, nossas mãos, convidadas ao trabalho, podem rejeitar ou não o convite. E foi por conta disso que, seguindo essa ideia de mãos, eu me lembrei de Emmanuel, que vai dizer assim, meus irmãos, Jesus, em Lucas 9:62, que também será linkado com um texto de Emmanuel, nesse grande patchwork. Tomara que os companheiros não estejam se perdendo aí de tanta informação, mas observem só o que diz o texto. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, o que seria esse olhar para trás? Sim, lançar mão do arado e olhar para trás tem pelo menos duas interpretações. A primeira é quando a gente, no nível de consciência mais ampliado, já percebemos que há comportamentos, que há lugares, que há situações, até mesmo algumas pessoas, por algum período, que temos que evitá-las. São comportamentos que não condizem mais com um cristão. E quando nós olhamos para trás e lamentamos interiormente que não podemos mais ter aquele comportamento, isso é, de alguma maneira,
olhar para trás, abrir mão do arado. Mas há uma segunda interpretação para esse olhar para trás. É quando a gente já esteve, já segurou o arado do trabalho na seara espírita, e por alguma razão qualquer que não interessa, não importa, abandonamos o arado. Isso também é olhar para trás. Quantas vezes, meus irmãos, por conta de desentendimentos, por conta de conflitos de posicionamentos, por uma maneira diferente de pensar do outro. Recentemente, aliás, há algum tempo atrás, a gente vinha viajando da tarefa espírita, nessa oportunidade minha esposa me acompanhou, e ela vinha lendo algumas coisas para mim, e depois que o trabalho da leitura foi executado, ela começou a ler alguns posts da internet. E um deles me chamou muita atenção. Dizia assim: se você está deixando o espiritismo por causa das pessoas, é porque você nunca entrou por causa de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você já lançou a mão do arado, está ouvindo essa live, te garanto que não é por acaso. É hora de voltar. Sim, você precisa mais da casa espírita do que ela de você, mas ela também requer a sua força de trabalho viva. Volte, meus irmãos, repensemos a atitude, porque aquele que lança mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E Emmanuel, então, vem mais essa peça da nossa tapeçaria, e é no livro Pão Nosso, lição 3, que traz como título o arado. E Emmanuel comenta assim: veja, meus irmãos, é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. A linguagem de Emmanuel é intensa. Sim, abraçar o arado. Abraçando ao arado, abraçando-se ao arado da responsabilidade, aproveitando a oportunidade de trabalho. Sim, porque, na verdade, o grande trabalho a ser realizado é dentro de nós mesmos. Mas esse trabalho, o contributo do trabalho exterior em prol dos outros, é uma ferramenta fundamental para avanço em nossa moralidade. Então, meus irmãos, preparemos nossas mãos. É preciso prepararmos. E as ferramentas aqui já apresentadas foram duas. A primeira delas, eu preciso reparar as mãos. E reparar requer reflexão e meditação. E a segunda ferramenta para prepararmos as mãos será por meio do trabalho voluntário, em prol de benefício dos outros, ferramenta eficaz para vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade, chagas da humanidade, segundo Kardec, e o trabalho dentro dos nossos próprios corações. Mas seguindo na construção do nosso grande patchwork, apresentado por Emmanuel, a lição agora é a Vinha de Luz. A lição do livro Vinha de Luz, a lição 167, que traz como título Observemo-nos. Sim, meus irmãos, observar a nós mesmos. Cometemos o erro de observar os outros. E sabe o que acontece? Quando observamos o outro, quando reparamos no outro, as mãos dos outros, somos inclinados ao julgamento, à crítica, à censura, que não deveríamos fazer. Em João 7, versículo 1 e 2, o Rabi da Galileia nos disse: não julgueis, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que houver de julgados ao outro, vos hão de julgar a vós também. Quando olhamos para o outro, cometemos o erro e o risco de julgá-lo. Mas quando olhamos para nós mesmos, fazemos um julgamento saudável. Uma comparação saudável do homem que fomos ontem com homens que somos hoje. E é essa atitude de nos observar que vai auxiliar-nos também na preparação do trabalho de auto-melhoramento moral. Mas assim vai dizer a lição de Emmanuel. Veja, meus irmãos, se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Me lembrei de João Evangelista, capítulo 5 da primeira carta, capítulo me foge agora, capítulo 2, versículo 5, onde o evangelista vai dizer assim:
Aquele que diz que estar nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Observemos nossos próprios passos. Lembremos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos e completa assim, dizendo Emmanuel, assim compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. O convite de olharmos para o modelo divino e, de alguma maneira, meus irmãos, nos obrigar a, inspirados na atitude que ele tomaria, é claro que com dificuldades ainda muito grandes, tentar tomarmos as nossas. Mas observe que esse modelo divino é ainda mais aprofundado numa outra peça do patchwork, agora do livro Fonte Viva de novo, a lição 109, que tem como título A Exemplo de Jesus. E lá está dito assim: a exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. Meus irmãos, não somos convidados a fazer mais do que podemos. Não. Somos convidados a fazer aquilo que podemos. O quanto podemos. Quer numa doação financeira, quer no momento de trazer o alimento, o cobertor, quer em oferecer o que sabemos para ensinar, para ajudar a educar. O nosso compromisso é fazer aquilo que está ao nosso alcance e não nada a mais. E o texto de Emmanuel prossegue dizendo assim: o amigo divino sabe o que existe em nós. Meus irmãos, ele conhece a minha limitação. Ele conhece até mesmo o meu auto-engano. Justifico, por meio de uma pseudo-autolimitação, uma autolimitação, o não fazer, a inércia. Ele conhece, ele nos sabe. Ele não desconhecia-nos o coração. Por isso que o texto prossegue e dizia assim: ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Ele não desconhecia isso. As sombras do homem velho, nas dificuldades do nosso presente, reclamando, recheado, porém, de erros e hesitações. Mas ele completa assim: mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. O Rabi sabe da dificuldade que você tem. Ele sabe do seu limite, mas ele está disposto a estender-nos as mãos para que possamos cumprir com o nosso compromisso. Qual é o compromisso, meus irmãos? Transformar o mundo um mundo melhor, por meio da pregação do Evangelho redivivo. Foi entre as suas palavras finais, essa onda que mais nos marcou, lá reunidos, aqueles 500 da Galileia, segundo o livro Boa Nova, capítulo 29, ele reapareceria pela última vez, materializado, e naquela aparição gloriosa nos deu a ordenança: ide, pregai o evangelho por todo mundo, ide, pregai a toda criatura. E no segundo momento vai dizer: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor estará sempre nos ajudando, estendendo suas mãos amorosas. No entanto, meus irmãos, para que recebamos o auxílio do Mestre, é preciso preparar nossas mãos para o novo ano. E essa preparação, meus irmãos, vem de um princípio básico do Evangelho. Mateus 6, versículo 3, Sermão da Montanha, onde lá nos foi dito por Jesus de Nazaré: mas quando tu deres esmola, veja, meus irmãos, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Esse texto daria desdobramentos, uma nova palestra. Mas observe que eu quero destacar aqui é a questão do fazer. Não adiantam apenas palavras, promessas. É preciso fazer, abraçar o arado, tocar no solo, esforçarmos-nos, trazer o suor da luta do dia a dia. Por isso que lá em Lucas 6, eu vou ler o texto todo, 35 e 36, está dito assim: amai, pois, os vossos inimigos, está lá dizendo, e fazei o bem. Esse é o binômio, meus irmãos. Amar e fazer o bem. Essas são as nossas melhores atitudes para colaborar para uma transformação moral e uma conquista de um novo ano de êxitos espirituais. Veja por quê. Porque isso, amar e fazer o bem, resume o mandamento maior do Cristo. Aquele mandamento que resume o seu ministério. Lá em João 15, versículo 12, ele teria nos dito:
Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, se colocando como sendo o nosso exemplo. Mas o prosseguimento do texto de Lucas vai dizer assim: e emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Vai adiante, porque ele é benigno até para com os maus e os ingratos. E completa assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Quando o Sermão da Montanha foi iniciado, você vai se lembrar disso, o Rabi da Galileia abriu-o com as bem-aventuranças. E lá está dito: felizes os que são misericordiosos, felizes os que conseguem compreender a falha do outro, que não o criticam, mas estendem mãos para ajudá-lo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque também receberão misericórdia. Interessante lembrar aqui, e seguindo nessa coxa de retalhos, daquele texto que nós citamos lá atrás, de Hebreus, capítulo 12, 13 e 14. Levantai as mãos cansadas, os joelhos calejados, e Emmanuel trabalha essa lição no Fonte Viva 52, que traz como título Servir e Marchar. Meus irmãos, olha as palavras poderosas, impactantes que Emmanuel nos apresenta, dizendo assim: movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados. É bem verdade, época de pandemia, isolamento social, quanta dificuldade enfrentamos, temos enfrentado, quantas variantes novas, dificuldades financeiras. Meus irmãos, não importa como foi até aqui a nossa colheita. É preciso continuar semeando bem, semeando amor, amando e servindo, mesmo que o meu joelho seja desconjuntado, mesmo que as minhas mãos estejam cansadas. E Emmanuel completa assim, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. No sermão chamado profético, há uma fala de Jesus onde ele vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É preciso um trabalho incessante, constante em nós mesmos, para a construção de valores morais. E depois, meus irmãos, e em paralelo também, auxiliar os que estão conosco nessa mesma demanda pela busca do progresso moral. É por isso que, em mais um pedaço de retalho para a coxa de patchwork, Emmanuel, no Fonte Viva 17, que traz como título a lição Cristo em nós, diz assim: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Meus irmãos, o Cristo espera por mim, por você, pela decisão de dizer: Senhor, eu só tenho 3 pães, ou 5 pães e 2 peixes. A multidão é grande, mas é o que eu tenho, eu quero te oferecer. E o Senhor vai utilizar do que nós temos para acelerar o processo de implantação da nova era. Por meio do meu trabalho, ele espera por mim, de maneira igual a que eu espero por ele. Mas Emmanuel vai dizer mais: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Meus irmãos, o mais importante trabalho a ser feito para colaboração, para que o mundo se transforme no mundo regenerado, é regenerar os nossos próprios corações. Mas Emmanuel segue: ide, pregai, ele dá exemplos. Eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Ah, meus irmãos, o Senhor espera por nós. O alvo, o nosso próprio coração. A ferramenta de alcançar os corações, nós mesmos. Um processo vivo de trabalho, oferecendo o que estiver ao nosso alcance. Me lembrei desse momento da palestra do capítulo 3 do livro Boa Nova, já citado aqui, falando sobre as primeiras pregações. Vale a pena ler esse capítulo também. O livro Boa Nova é maravilhoso.
mas esse capítulo conta que era o início do ministério de Jesus, e o Rabi da Galileia está de frente do Templo de Salomão, observando aquela obra monumental. Os companheiros que forem a São Paulo, tiverem oportunidade, visitem o Templo de Salomão, uma obra exatamente das medidas feita pelos irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, uma preciosidade. Mas ele está olhando aquele templo, e eis que passa o sacerdote, reconhece que ele é um galileu, um nazareno. Sim, porque, segundo os historiadores, os galileus costumavam usar os cabelos compridos, repartidos ao meio. E a barba também, comprida, repartida ao meio. E aquele sacerdote Anã, na composição das suas características apresentadas por Humberto Campos, ele era irônico. Ele viu Jesus Nazareno e disse: Nazareno, o que fazes na cidade? Os nazarenos eram uma escória da sociedade. Os galileus eram uma escória. Normalmente, qualquer galileu abordado um sacerdote abaixaria a cabeça e se retiraria em silêncio. Só que Anã não sabia, era que está diante do governador do planeta. O espírito de maior evolução moral que a Terra conheceu, e ele recebe a resposta surpreendente. Passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus na Terra. Anã ficou sem entender nada e perguntou: reino de Deus? O que você entende ser o reino de Deus? E o Rabi vai dizer: ora, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E Anã, mais irônico ainda, pergunta-lhe: obra de Deus em tuas mãos? Revidou Anã com gargalhada de desprezo e prosseguiu dizendo: quem vai lhe ajudar nesse empreendimento? Por acaso você conquistou a amizade de um príncipe ilustre? E o Rabi da Galileia lhe responde dizendo: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Meus irmãos, os companheiros do Cristo, para transformar o mundo, para pregar o evangelho redivivo, virá de Campos dos Goytacazes do Culto Pedro, virá de Vila Velha, virá de Macaé, virá de todos os lugares, de todos os cantos da terra. Seremos nós, os humildes trabalhadores do evangelho, a quem Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pacto do Evangelho, capítulo 30, chamaria de os operários do Cristo, os operários de Jesus. Oferecemos as mãos, meus irmãos, para servir a Jesus. É por isso que lá no Vinha de Luz, para a gente poder ir aumentando a coxa de retalhos e começar a fazer o fechamento, está dito no capítulo 29, guardemos o coração e assim a gente conseguirá a posição de lidador na tarefa de implantar o reino de Deus. Esse reino de Deus que Emmanuel, no livro Fonte Viva, no livro Estude Viva, na lição 40, ele vai dizer que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a caridade da sua própria divulgação. Mas aqui na 29 do Vinha de Luz está dito: ofereçamos ao Senhor um coração firme, meus irmãos, firme no propósito do bem, eterno, sem agressividade, sem luta, sem briga, para que as mãos divinas nele gravem os augustos desígnios. E completa assim: atendida semelhante disposição em nossas mãos, em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Coração terno, disposto, decidido, firme no propósito, ferramentas necessárias para que possamos ser usados por Jesus. Meus irmãos, então preparemos nossas mãos para o novo ano. São, sim, nossas mãos que serão usadas por Jesus. Eu coloquei essa imagem assim e me lembrei, queria fazer até uma menção aqui, o fotógrafo foi muito feliz nesse clique, né? Eu ficava me perguntando, quem por detrás estaria de trás dessas mãos? Pode ser você, pode ser eu. Eu fiquei imaginando o que essas mãos estão fazendo. Inicialmente, podemos imaginar, e é bem verdade, pedindo luz. Mas será que não podemos também, já que conquistamos alguma luz,
oferecê-las, oferecê-la a Jesus. Podemos sim, meus irmãos, e transformar nossas mãos nas mãos do Rabi. Ser nossas mãos uma extensão das mãos do Senhor. Por isso que no livro Vinha de Luz, para concluir, na lição 148, que traz como título Membros Divinos, diz assim, Emmanuel: onde estiverdes, atendamos ao imperativo onde estivermos, atendamos ao imperativo de nossas tarefas, convencidos de que nossas mãos substituem a do celeste trabalhador, embora em condições precárias. O Senhor age em nós e a favor de nós. Os companheiros que me conhecem sabem que eu venho da igreja evangélica, né? E eu me lembrei de uma música de um cantor tradicional chamado Luiz de Carvalho. Eu não sou muito de cantar, não tenho essa afinação, mas eu quero ousar cantar uma música na conclusão dessa palestra. E a música dizia assim: estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu, que não sabe mais sorrir. E através das minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Meus irmãos, saímos daqui para mostrar a todos que estão à nossa volta o amor do Cristo, o sorriso do Senhor, o seu acolhimento, o consolo que ele nos ofereceu por meio da vinda do Consolador prometido, a doutrina espírita. Sejamos nós, meus irmãos, os pregadores, que preparemos as mãos para o novo ano, por meio de uma tomada de consciência, reparando as mãos, refletindo, meditando, e ofereçamos ao trabalho, dentro da nossa própria capacidade. É claro que sempre aprimorando mais, para oferecermos a Jesus e dizer, Senhor, pode contar conosco, para transformarmos esse mundo num mundo de paz, num mundo de luz, num mundo de amor. Que possam os amigos serem envolvidos pelo manto de amor de Jesus. Que a equipe espiritual do Culto Pedro nos fortaleça a fé e nos ajude a sair daqui decididos a abraçar e ser parte desse grande projeto de modernização da humanidade. Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Damos seguimentos aí na conclusão da nossa live. Beijo no coração de todos.